A leitura faz crescer, a leitura incentiva, a leitura empodera, a leitura engrandece, a leitura possibilita muito mais do que você acha que o teu corpo pode. Eu sempre gostei de ler, mas eu gostei mais ainda quando eu fui apresentada a leitura de uma outra forma, de uma forma muito maior pela Associação Viva e Deixe Viver. Eu conheci a associação na ACD. Eu sempre estive em contato e muito próxima com a Associação Viva e Deixe Viver. Me tornei praticamente uma voluntária. Mas hoje o foco não é contar a minha história, é contar a história da Associação Viva e Deixe Viver. Os contadores de história da Associação Viva e Deixe Viver percorrem os hospitais há mais de 20 anos. São agentes da cultura e da arte que transformam o ambiente e a vida de pacientes a cada nova história. São mais de 30 mil livros lidos ao longo do ano, provocando o sorriso e a imaginação. Um trabalho que inclui também música, mágicas, jogos, desenho, teatro. Ações que mexem com os sentimentos, com as emoções e levam leveza ao dia a dia do hospital. É marcante a presença do Vive e Deixe Viver aqui dentro. A leitura, a contagem das histórias, a presença dos voluntários, todos paramentados, traz um ambiente muito mais agradável, traz o que a gente hoje luta muito para trazer para dentro do ambiente hospitalar, que é a humanização. Isso traz para a criança a possibilidade dela enxergar diferentes mundos lá fora, traz criatividade para essa criança, traz coragem para essa criança, que ela vai usar inclusive no enfrentamento da sua própria doença. Os voluntários da Viva são capacitados em cursos e oficinas que despertam a paixão pela arte de contar histórias. Se tornam mais conscientes e preparados para acolher, mas é na prática que eles ganham experiência e aprendizado para a vida. Eu sou voluntário da Associação Vive e Deixe Viver desde 2002, quando me inscrevi para o processo de treinamento, curso de formação de contador de história. E eu fui aprendendo várias outras técnicas para contar história, utilizando recursos que podia trazer não só a leitura e o incentivo à leitura, mas também com uma brincadeira e o lúdico nessa área de contação de história. O impacto é transformador, é uma transformação que não consigo nem mensurar direito, mas de repente você vai ver que a vida tem outros valores, como o olhar de uma criança, o sorriso, o próprio incentivo à leitura, a educação que podemos dar para elas. A Associação Viva e Deixe Viver também investe na produção de conteúdos lúdicos em vários formatos. Parcerias com instituições de ensino promovem cursos e palestras para humanizar jovens alunos. E outras ações educacionais também espalham conhecimento a todos os cantos do país. A aliança com empresas ajuda a manter o trabalho da Associação Viva e Deixe Viver, um vínculo que também fortalece o compromisso social das corporações, seguindo tendências e estudos que comprovam como a responsabilidade social ou ambiental pode influenciar no crescimento das empresas. Apoiar causas como a do Viva mostra o nosso comprometimento, no caso da Pfizer, o comprometimento com a saúde, com a educação em saúde, com a melhora da vida desses pacientes e mostra a preocupação que a gente tem com a sociedade brasileira. A Pfizer tem uma parceria com o Viva há 15 anos, uma parceria muito bacana, que nos dá muito orgulho. Então, quem puder ajudar, ajude, porque é uma causa que faz a diferença na vida de milhares, milhões até, de crianças do Brasil. É muito frio falar que a gente só quer vender carro premium, atingir um público que não representa 1% da sociedade brasileira. A gente sabe disso, a gente tem consciência disso. E claro, essa parte social é o engajamento que eu encorajo todas as empresas a fazerem. Apoia os contadores a trazerem um pouquinho só de esperança, de um mundo lúdico, de um mundo melhor para elas. E a gente sabe o resultado positivo que isso tem lá na frente. Ao longo dos anos, a associação ganhou visibilidade, despertou a atenção de vários veículos de comunicação.
Brasileiros, segundo minha experiência, são ótimos voluntários. Todos são muito bem-vindos aqui no hospital. As matérias jornalísticas revelam o reconhecimento de um trabalho movido pela esperança. Lá onde que eu moro não tem isso, não tem essa harmonia, esse amor. Então a gente que tem esses especiais, a gente precisa muito disso. Essa ajuda, esse calor humano. Porque senão a gente sozinho a gente não consegue, né? O trabalho da Viva também me inspirou muito, porque ele tem a ver com a força das palavras e como a gente coloca essas palavras, como a gente pode mudar uma realidade para melhor através da palavra. Então, quanto mais gente, quanto mais empresas apoiarem a Associação Viva e Deixe Viver, mais histórias como a minha e muitas outras poderão ser contadas. Não vou poder deixar de dizer que o vídeo é lindo. Todas as vezes que a gente assiste é um grande prazer ver a trajetória da Viva, ver todos os stakeholders dando os seus depoimentos, a participação do nosso Tony, que está aí presente também, tão especial. É um vídeo que retrata muito, né, a história e os propósitos da nossa missão. Sejam muito bem-vindos. Eu acho que a gente pode começar. Eu vou passar a palavra ao Valdir Cimino, que é o nosso fundador. Bom, muito boa noite, muito obrigado a todos. Rebobinando, a gente está vivendo tempos ainda de insegurança, né? A mídia nos coloca definitivamente que estamos de mãos atadas, e, ao mesmo tempo, a gente sabe o quanto o trabalho voluntário faz a diferença na vida de todos. Eu diria que nesse período, né, bombástico que nós estamos vivendo, onde a gente tem muito mais desinformação do que informação, a Viva abre esse espectro e se consolida, né? São 23 anos numa caminhada onde abrimos espaços para dialogar com a saúde, e hoje a gente viabiliza a nossa narrativa em outros âmbitos com muita força. Isso eu só posso agradecer a todos vocês. A gente vai, primeiro, abrir o espaço para o Paulo mostrar exatamente o perfil de quem faz a Viva. Essa pesquisa a gente realiza uma vez por ano e eu quero agradecer a todos aí, em nome da Viva, mas principalmente ao apoio das nossas afiliadas, dos nossos representantes, que trazem à luz a necessidade de cada vez mais a gente ter indicadores, né? A gente sabe que humanizar vem do coração, humanizar vem do afeto, humanizar vem do acolhimento, né? São os valores primordiais da própria política de humanização da saúde, e não é só da saúde, a gente está humanizando a sociedade hoje é tão fragilizada, e tão necessitada do trabalho voluntário. Então, eu quero assim louvar e agradecer a cada um de vocês e que vocês passem para frente essa informação, né? A gente sabe que o Paulo vai colocar a quantidade de pessoas que participaram nessa pesquisa, então a gente fica eternamente grato de perceber o quanto as pessoas, de fato, acreditam na Viva e Deixe Viver. Então, Paulo, é com você para mostrar para nós mais um ano de resultado do nosso trabalho. Excelente, Valdir. Boa noite. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. A nossa pesquisa com os voluntários, ela responde a um problema, né, que é bastante comum no terceiro setor, que é a dificuldade da gestão de intervenções sociais.
Nós já estamos, né, com essa pesquisa na 8ª onda, isso vem contribuindo para desenvolver internamente, né, na associação um perfil, uma cultura de se trabalhar com esse ponto que o Valdir enfatizou bem, que é de ter métricas para poder melhorar a nossa atuação. Essa dificuldade, né, esse problema que nós temos, né, no terceiro setor, não é à toa, não é que até grande parte das entidades não tenham essa preocupação. É que esse processo de definição clara de conteúdos e de missão e de se avaliar quais são informações necessárias para o aprimoramento dessa gestão, como se estabelecer um sistema que alimente isso, é claro que isso apresenta um grau relativamente grande de dificuldade nesse estabelecimento, mas que é importante o reconhecimento dessa necessidade para que a gente consiga, inclusive, maximizar os já poucos recursos, né, que nós temos, que o terceiro setor em geral tem, e eu vou descrever aqui um pouco como nós enfrentamos, estamos trabalhando com esse aspecto do gerenciamento, né, e da gestão voluntária. Aqui nós temos um quadro um pouco, digamos, resumido da nossa atuação, que sempre foi focada principalmente na criança hospitalizada. O nosso impacto, digamos, um pouco mais geral, ainda está sendo equacionado, porque, como nós temos diversas outras atividades e projetos, isso se amplia de uma forma bastante mais ampla, para além só desse impacto imediato. Mas o nosso foco, principalmente nesses levantamentos aí que nós temos feito ao longo dos anos, ainda está bastante centrado no contador de histórias, com o pressuposto de que a partir dessa atuação com os contadores e da atuação deles, nós estamos impactando, no mínimo, esse ambiente direto. Esse estabelecimento de um sistema, né, de informações, ele passa por um quadro que, se fosse possível, né, resumir assim simplificadamente, a gente pode colocar em 3 pontos. O primeiro é que essa clareza da missão e do que se quer impactar, muitas vezes tendo que ir além só daquela ação, digamos, imediata, né? Porque senão a gente não vai saber se essa proposição está avançando ou não. Segundo, quais são as informações necessárias para essa gestão? O que eu preciso saber para entender se o nosso trabalho está evoluindo ou não, se está evoluindo em que aspecto, se há alguma dificuldade, como a gente enfrenta essa dificuldade num ponto específico. E, a partir daí, se construir uma cultura, de leitura de dados, um estabelecimento de ações a partir dessa leitura, para que a gente possa ter ações um pouco mais efetivas. O enfrentamento, né, dessa questão, no caso, né, nosso, da Viva, ele tem diversas particularidades, né? Eu coloquei aqui nesse quadro o que seria uma comparação, até para a gente ter um pouco a dimensão do que significa, né, esse enfrentamento dessa dificuldade, em relação a empresas privadas. Você vê que nós temos um quadro, aqui à direita, né, qual é a classificação por porte de funcionários para comércio e serviços e para a indústria. Vocês vejam que, no caso, para uma empresa ser considerada de grande porte no comércio e serviços, ela precisa ter mais do que 100 funcionários. Já é uma empresa de grande porte nessa área. Na indústria, são mais de 500 funcionários. Nós temos hoje, aproximadamente, né, 1.018 voluntários. Ou seja, isso já significaria que nós temos as características de gestão de um volume de recursos humanos, né, de pessoas, muito maior do que essa classificação mínima aqui para uma empresa ser considerada de grande porte. Isso sem falar que, no caso de uma empresa, você tem uma característica, né, muito diferente, onde a empresa vai recrutar determinadas pessoas. E, no nosso caso, nós estamos acolhendo a generosidade dos voluntários, né, que querem vir contribuir para a nossa causa, para o cumprimento da nossa missão.
Aqui alguns outros números, né, que mostram esse grau de complexidade da atuação. Os 1.018 voluntários, e precisam ser coordenadas ações em 86 hospitais, 17 praças. E coloquei aqui o número de atendimentos que nós tivemos em 2019, que foi o último ano, né, sem a pandemia, para a gente também ter uma dimensão de quantos atendimentos, né, 16.237. Para administrar tudo isso aqui, essa complexidade, né, é necessário muita disciplina, né, nos procedimentos, em todos os processos, e uma qualificação, uma qualidade de gestão também bastante estruturada. Nesse quadro aqui, nós temos uma espécie de o que e para quê, tá? Então, o que é necessário para a gente poder constituir, né? E a pesquisa veio a partir dessa estrutura toda que eu estou colocando. Em primeiro lugar, ter clareza sobre os recursos que nós estamos captando e imobilizando. É o que a pesquisa do voluntário mostra e que eu já vou colocar. Segundo, considerar a nossa atuação num ambiente que é muito controlado, que é o ambiente hospitalar. Se você faz um recrutamento de funcionários, isso já não é fácil treinar pessoas para trabalhar em ambientes desse tipo. Imagina no caso do voluntariado, onde a gente tem pessoas com formações, né, muito distintas, e nós temos que, através de treinamentos, palestras, os cursos, né, uniformizar um pouco essas questões mínimas para possibilitar a atuação dos voluntários dentro do hospital. Depois, pensar sobre a efetividade da atuação de acordo com cada tipo de impacto que nós queremos causar no voluntário, no ambiente hospitalar e na própria sociedade, que é a questão básica, né, de fundo que está por trás, que é a humanização. Para isso, é necessário ter clareza no planejamento de como a gente realiza essas ações. O Valdir depois vai detalhar bastante isso aí na demonstração do balanço, e da correta alocação de recursos. Manter um sistema como esse, no nosso caso, e a gente acredita, inclusive, que em outros casos também, pode ser útil no gerenciamento de um volume grande de pessoas ou de recursos, contribuir para que os hospitais entendam melhor o que nós estamos fazendo. Quando você percebe que há uma racionalidade por trás de um processo, definições, conceitos claros, isso aumenta a nossa reputação, né, junto aos hospitais, que é uma das principais áreas de atuação. A pesquisa também dá um feedback importante para o voluntário. Muitas vezes ele está cumprindo a sua ação ali cotidiana no hospital, vai, conta história, volta para casa. Então ele precisa ter ajuda ele a ter uma noção geral do que está acontecendo, da dimensão da associação, da dimensão dos outros trabalhos, de outras histórias, de outros contadores. Isso também reforça esse sentimento positivo que a atuação pode causar. E, ao mesmo tempo, cria uma cultura de gestão dentro da nossa organização, dentro da Viva, que inclusive nós temos, né, a pretensão, a vontade de que isso se espalhasse, que um pouco dos nossos aprendizados fossem divulgados e até houvesse uma apropriação por outras entidades. O ponto central, né, da pesquisa e da atuação, um dos pontos centrais, eu digo, de gestão, né, é a questão do tempo. É um bem super precioso, todo mundo discute hoje a questão, né, do tempo, que ninguém tem tempo. Então, a gente está captando dessas pessoas, dos nossos voluntários, uma coisa muito preciosa, que é essa dedicação. E eu gosto de destacar que esse não é um tempo só, a pessoa não vai achar, tudo bem, eu tiro X horas por dia para fazer, digamos, uma ação um pouco mais mecânica, em outro tipo de atividade, que obviamente também é importante, né? Mas eu chamo de tempo qualificado porque ele vem carregado de um sentimento de doação pelo outro, ao próximo, né? Com uma predisposição grande, uma abertura para aprender, para poder atuar nesse tipo de situação e, ao mesmo tempo, ensinar, divulgar os conteúdos que ele aprende, a filosofia de trabalho que ele aprende, que estão expressas na nossa missão. Nós temos duas variáveis chaves que no voluntariado como um todo, ou até em outras áreas da atuação e da intervenção social, também são importantes, que é o número de horas dedicadas
pelo corpo de voluntários e quanto é o valor, como a gente, digamos assim, qualifica em termos de valores esse total, esse conjunto de horas que são doadas. Na Viva, a gente calcula isso em cima do valor que a pessoa, que cada um dos voluntários, tem como renda pessoal, para entender, né, o quanto significaria essa doação. Aqui um resumo dos últimos 8 anos, onde a gente vê que as horas do corpo de voluntários, eu digo corpo de voluntários porque às vezes diminui, nós já tivemos, o próprio vídeo mostra lá 1.300 voluntários, hoje a gente tem um número relativo, um pouquinho menor, nós estamos com 1.018, né, na última apuração, um total dedicado por mês de 9 horas e meia. E como vocês veem, nos últimos anos nós não tivemos um decréscimo, ou seja, as pessoas que estão conosco, e várias, né, há muito tempo, isso também é um fator importante que nem empresas conseguem, né, ter um engajamento que faça com que as pessoas fiquem lá por tanto tempo, um total de dedicação em horas bastante alto, 9 horas e meia por mês, além da estabilidade. Então, vamos agora ao detalhamento do perfil. Essa pesquisa é feita anualmente pela Viva. Nesse ano, nós conseguimos um total de 518 entrevistas, que, né, representa bem o total da associação, dos 1.000 e poucos voluntários, cerca de 50% responderam. Espero que todos contribuam mais, para que no próximo ano a gente tenha uma adesão ainda maior. E além das medidas que eu vou mostrar aqui de perfil, de alguns dados demográficos, de qualificação dos voluntários, nós também temos diversas outras medidas que ajudam nessa gestão interna, como se houve alguma dificuldade cotidiana para a atuação do voluntário dentro dos hospitais, ou no último ano, né, como foi a dinâmica de ter que se transferir parte dessa atuação para a questão do online, né, através da internet e tudo mais, a relação dos voluntários, né, com essa cultura. Então, serve tanto para a gente dar essa satisfação para a sociedade do que a gente vem realizando e da visão que a gente tem do que a gente capta, como também para as questões internas. O primeiro dado é um perfil majoritariamente feminino. Como esses dados estão relativamente estáveis com os outros anos, eu preferi mostrar aqui só mais o último ano, só para a tela não ficar poluída e a gente se concentrar no perfil que é muito próximo do que a gente já vem observando, tá? Então, você vê, nós temos 90% de mulheres, 10% de homens, e apesar de ser um número relativamente pequeno, isso vem crescendo, foi 86, acho que nos últimos anos, chegou a 87, agora nós estamos com 90%, e tanto para a questão, né, de gestão, de entender o público que a gente tem que atender internamente, como também para atender essa captação, né, do número majoritariamente maior de mulheres, quais são as implicações, né, de gestão e de atuação cotidiana disso, é um ponto importante de debate. O segundo dado de perfil é o dado por idade. Nós colocamos aqui à direita uma classificação muito usada hoje em dia por gerações, na geração Z, geração Y, X, e o pessoal com um pouco mais de idade, que são os baby boomers. No gráfico, né, isso está bem claro ali qual geração, cada faixa etária dentro de cada uma. A gente pode observar que é uma concentração da geração X, né, que é, digamos, uma geração de mudança, que apresentou algumas rupturas, né, com alguns paradigmas um pouco mais anteriores, né, digamos assim, que vinha da geração Baby Boomer, então uma geração de mudança. Essa geração com um pouco mais de idade, que a gente chama os Baby Boomers, né, com 56 a 70 anos, uma geração que apresenta mais estabilidade. E além de a gente conseguir observar aqui um pouco dessa distribuição hoje, por faixa etária, né, dos voluntários, eu acho que é importante também para que a gente pense como que nós vamos interagir com os públicos das próximas gerações, né? Se a gente pegar a geração Y hoje, né, pessoas mais ligadas na questão tecnológica, com uma postura mais desafiadora, competitiva, mas ao mesmo tempo com uma certa capacidade de adaptação ao ambiente, nós temos só 6% dessa geração hoje dentro da Viva. No futuro, obviamente, essas pessoas é que
tenderão a fazer um número maior dentro da nossa estrutura. Como que a gente vai lidar com isso? Quais serão as características, né, que a contação de histórias, seja dentro ou fora do hospital, precisarão ter e qual a qualificação que nós deveremos trabalhar para que essa geração seja bem incorporada dentro do processo e das necessidades da humanização também no futuro. O Estado Civil, né, 44%. Aqui a gente até colocou no feminino, porque 90%, né, praticamente, peço licença aos homens, mas praticamente 90%, quase todo mundo, né, são mulheres. Então, 44% casadas, 25% solteiras, 18% separadas, 7% com união estável e 5% são viúvas, né? E também, ou seja, grande parte, né, das casadas, ou mesmo com união estável, que conseguem separar um horário do seu dia a dia para essa contribuição. Além da qualificação, digamos, mais de envolvimento com o nosso tema, com a questão da criança, da humanização, do hospital, da literatura e tudo mais, né? Digamos, uma qualificação mais afetiva, a gente percebe aqui que a qualificação também, em termos de escolaridade, é muito alta do voluntariado, né? Você vê, nós temos, com pós-graduação, praticamente 50%, né? Dá 52% dos voluntários da Viva tem pós-graduação, né? Tanto de lato sensu como stricto sensu. 36% curso superior. Então, os objetivos, a missão do que a gente vem fazendo atrai um público com uma qualificação, digamos, formal bastante alta. Hoje, essa formação é bastante concentrada na área de humanas, o que a gente chama de áreas de humanas, que é a parte mais da administração, gestão, como economia, administração, áreas desse tipo, está com 37%, e também aqui a gente vê um pequeno aumento nos últimos anos. Isso aqui é bem importante, porque nós vamos colocar no final um projeto que está sendo elaborado, onde a gente discute, ou pretende discutir, essa relação da qualificação, da dinâmica que significa atuar na Viva em relação ao próprio mercado de trabalho, como isso nos instrumentaliza com alguns aspectos que são importantes até e complementares, né, a uma escolaridade formal. Nas atividades remuneradas desenvolvidas, né, pelos voluntários, até quebrando um pouco aquele mito de que não, as pessoas até dão trabalho voluntário porque não têm outras atividades ou podem dispor facilmente disso, a gente percebe por aqui que não, ó, 59% dos voluntários desenvolvem atividades remuneradas, né, com diferentes graus aí de intensidade nessa atividade, mas exercem. Só 41%, né, pouco menos da metade, não realiza nenhuma atividade remunerada, mas como a gente viu anteriormente, parte até tem outras atividades de voluntariado em outras instituições, então não é um grupo que majoritariamente tem horas disponíveis, ou seja, valorizando mais ainda essa escolha e essa dedicação. E agora vamos ver algumas das informações sobre o impacto que a Viva causa. A primeira variável que eu quero mostrar é a principal motivação do nosso voluntariado. Então, a gente percebe aqui nos 4 principais itens, né? Ajuda ao próximo, sentir-me útil, ter consciência social e a realização, né, uma satisfação pessoal. Ou seja, a gente já percebe no primeiro item uma sensibilidade para a questão social, né? A possibilidade que eu tenho de poder fazer algo em relação ao próximo e, obviamente, isso implica na sensação ou pelo menos na sensibilidade de se perceber problemas que podem ser encaminhados com a minha ajuda, ou seja, uma sensibilidade social onde, de alguma forma, eu posso atuar, que é o caso da segunda alternativa, ó. Eu posso me sentir útil, ou seja, sentir útil com esse envolvimento social, né? É claro que poderia também ter algumas questões pessoais, né? Mas a gente percebe que isso é muito menos mencionado. Essa consciência do social, que se
né, uma coisa que a pessoa consegue relacionar com essa demanda mais ampla, né, e até de lacunas que os entes mais institucionais, digamos assim, podem oferecer, uma motivação social, né, para atuar nisso. Então, a gente já está captando, e aqui tem realmente as pessoas que chegam até a Viva, e, obviamente, isso aqui reflete um pouco até critérios que nós utilizamos cotidianamente para selecionar depois essas pessoas, entender a adequação desses públicos que nos procuram para que eles se mantenham e possam desenvolver suas atividades. Um outro ponto, para que a gente avalie não só esse impacto nos nossos voluntários, como também a possibilidade deles disseminarem, é colocada na pesquisa de 3 formas, que a pessoa pode comentar, né, responder como isso ocorreu no caso dela. O primeiro é ela comentar que sim, ela utiliza conhecimentos, aprendizados, informações que ela obtém, né, na atuação na Viva, em outros lugares, que não necessariamente são organizações como voluntariado, ou seja, na vida cotidiana dela e até na vida profissional. Ou seja, metade dos voluntários reconhecem esse impacto e utilizam todo esse aprendizado em outras situações. Então, de alguma forma, a gente já está exportando, ampliando a atuação do que a gente faz em conjunto dentro da associação. Depois, utiliza esses conhecimentos em outras organizações que também atuam como voluntário, já está levando parte disso para essa necessidade que o terceiro setor em geral tem. E, por fim, não utiliza 35%, pouco mais, né, de 1/3, não faz a disseminação ainda desse conhecimento. Outro fator que os voluntários revelam, bastante relevante, é a proporção deles que ainda, além de dedicar essas horas de atividades, ainda fazem desembolsos com diversos tipos de despesa. Aqui nós elencamos as principais que ocorrem. Então, em transporte, 53% dos voluntários, né, tem que pagar os seus deslocamentos, o seu transporte, né, não consegue realizar isso numa situação em que não haja esse gasto. 58% gastam também do próprio bolso em livros, 25% tem que ter uma verba para alimentação, 20% gasto ainda com determinados brinquedos, outros 20% com o estacionamento e outras despesas ainda 42%, né? Aqui, os pontos positivos que eles relatam na experiência que tem dentro da Viva. Os 2 primeiros pontos, contribuição para a humanização, saúde, cultura e educação, 90%. E o respeito com os direitos da criança, do adolescente e da família. Ou seja, a experiência do Viva, a principal, né, os 2 principais aspectos que os voluntários percebem nesse cotidiano, nessa vivência, são pontos ligados a, digamos, a causa última, né? Ao nosso tema, a intervenção que se propõe fazer dentro da associação. Contribuir para a humanização através desses 3 aspectos e saber que está, de alguma forma, impactando a questão da criança, do adolescente, né, da família. Em terceiro lugar, a gente observa a associação é organizada com regras e métricas, ou seja, o reconhecimento disso tudo que a gente está falando, do investimento grande que nós fazemos, né, para ter esses sistemas de monitoramento, de informações, para que cada vez mais, né, os voluntários consigam dar o máximo possível, que a associação consiga depois responder para a sociedade, como a gente está fazendo hoje, é muito reconhecido. 54% dos voluntários relatam que essa experiência é bastante positiva, né, e agrega no seu ânimo geral para a atuação. E depois os demais itens, né, aqui com 35% ou menos, a gente vê algumas características, digamos, um pouco mais institucionais e operacionais. Oferecer esse conhecimento, produzir algum conteúdo literário, a questão de fomentar e discutir políticas públicas, a questão da educação continuada que é oferecida, né, tanto presencial quanto à distância. E agora o impacto que a gente quer, a gente colocou aqui como possibilidades, eu já estou próximo da conclusão, que além disso tudo que a gente já tem feito, nós temos uma discussão interna na associação sobre como ainda por cima aprimorar esse desenvolvimento de métricas e dos valores que a gente capta e devolve para a sociedade,
né? E, obviamente, isso está focado em cima do voluntário. Essa atuação, como eu já comentei um pouco, ela ocorre num ambiente muito complexo e sofisticado, que é o hospital. Então, a pessoa chega com essa formação, digamos, já alta que ela tem, formal em termos de escolaridade, mas é necessário que a gente acrescente aí alguns conhecimentos complementares. Ou seja, além disso que ela já traz, o treinamento, toda a parte interna, precisa desenvolver algumas características, algumas capacidades para que ela opere bem nesse ambiente. Essas habilidades, essa capacitação interna, ela tende a impactar muito habilidades socioemocionais, que são fundamentais no nosso caso para a atuação, como também são valorizadas de forma geral pela sociedade, inclusive pelo próprio mercado de trabalho. Então, a atuação que a gente tem acrescenta a esse voluntário algumas características, como a empatia, o desenvolvimento de capital social, uma qualificação melhor para o desenvolvimento da humanização, e que também precisa ser entendida, captada e, digamos, também mensurada, para que a gente saiba isso. Nós estamos captando um voluntariado nessa dedicação, essa generosidade, e lidando com ela de uma forma a acrescentar ainda algumas questões que são úteis na nossa atividade, mas que também tendem a ser úteis para a sociedade como um todo. Essas medidas, né, esses indicadores adicionais que nós estamos tentando trabalhar, seriam para entender o capital social gerado e utilizado pelo voluntário, a questão da empatia e o impacto da humanização no ambiente hospitalar, através daquelas características ou daqueles fatores socioemocionais que contribuem para a formação nesse sentido. Para isso, nós até já temos um projeto formatado que está aguardando o financiamento, que nesse caso vai se chamar o valor da generosidade, né? Aqui o valor tanto humano é importante, a contribuição que ele dá, né? Que é a questão da generosidade, mas como também, puxa, isso representa um valor importante que a gente capta e utiliza em prol da sociedade e que depois, de alguma forma, o voluntário acaba também levando para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. Eu agradeço, espero que tenha ficado claro aí, né, como está funcionando hoje o nosso sistema de métricas, e vamos ver agora o desenrolar disso dentro do nosso balanço. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo, pela dedicação de sempre, né? Eu acho que essa visão dessa pesquisa a gente teve muito nas discussões lá atrás, quando a gente tinha que apresentar muito além do sorriso da criança, do acolhimento da família, mas no mundo em que vivemos, né, captar recursos, trazer parceiros, não adianta a gente simplesmente falar da emoção, né? Que a emoção existe, a gente sabe que existe, a gente sente na pele, né? A gente viu no nosso próprio institucional, material, vídeo que iniciamos, a gente tem crianças que cresceram, se tornaram adultos, né? E pelas suas próprias patologias acabaram sendo acolhidas pelo Viva, e o Viva sendo acolhidas por ela, né? A Mari, que está aqui com a gente, é um bom exemplo disso, assim como nós estamos agora resgatando e constituindo, formatando, né, Tony, a história do Lucas, que nos deixou, praticamente nós tivemos quase que a trajetória da vida dele, a constituição, a importância da educação e o quanto os sonhos dele foram preservados e foram ativados, né? Tanto é que ele deixa a imagem dele, né, o legado dele, para a gente falar de educação. Então, nós estamos aí, eu, a Mari e ele, nos estudos, resgatando as pessoas que conviveram com ele, todo o material comunicacional que ele deixou, ele doou para Viva e Deixe Viver. Então, nós temos uma responsabilidade enorme de falar sobre educação e falar sobre educação, a importância da educação dentro do sistema de saúde, né? Então, é aí onde a gente entra olhando, de fato, a importância da educação,
né? Nós trabalhamos cultura, educação, saúde, quer dizer, o Viva acaba esbarrando em todas essas áreas, né, tão importantes da nossa sociedade. Nós vamos entrar agora no... Deixa eu ver, vocês estão vendo? Nossa apresentação, nosso balanço. Sim. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, dos indicadores que nos projetaram, e a gente também tem que levar em consideração que a gente sempre tem aquela, né, antes da pandemia, a gente sempre tinha aquela força de aumentar hospitais, aumentando hospitais, a gente aumenta atendimento. Então, a gente, né, trabalhou com números gigantes até a pandemia chegar. E eu vou dizer para vocês, né, a sensação que a gente tem, e a vanguarda, né, acho que mais do que nunca, da Viva, de se preocupar com a humanização da tecnologia, porque está aí, né, acho que o Tony também vai lembrar disso. Houve um momento, quando a gente implantou a tecnologia, a gente teve os voluntários revoltados, porque a gente tinha ainda uma parte dessas pessoas refratárias à tecnologia. Então, nós também soubemos, com carinho, atenção, chamar essas pessoas, fazer treinamentos específicos, desde o ligar um computador. Quer dizer, eu acho que é essa a preocupação do Viva quando a gente se remete a pensar educação, né? Não adianta a gente mudar, sair do analógico e entrar no digital, se a gente não levar e não acolher as pessoas que têm dificuldade nessa forma de entendimento. Eu acho que a pandemia também trouxe para nós uma necessidade de falar em rede, de fortalecer a nossa rede, e não só de vez em quando, ou nos eventos que estavam programados dentro do nosso contexto. Acho que essa visão de ter uma porta, né, uma janela aberta, mais do que porta, é uma janela, onde a gente possa dialogar, trocar ideias, rever os nossos manuais, as nossas normas, né? Uma vez que nós mexemos na missão, na visão e nos valores, vocês vão ver o quanto naturalmente a Viva passou por esse processo de atender outros públicos, né? Muita gente dizia, Valdir é muito resistente, só quer falar com criança, mas tem idoso precisando, tem adulto. Os voluntários naturalmente já faziam isso, faziam escondido, faziam de alguma outra forma, mas sempre falavam, olha, eu acabei. E a gente percebe isso na pesquisa, quando o voluntário diz que doa 14 horas, sendo que 9 horas é para o Viva. O que ele está fazendo nessas outras horas, né? E quando a gente vai na pesquisa e descobre que grande parte, a maioria deles diz que gosta de falar do Viva, que aquilo que ele aprende no Viva ele pode levar para outros âmbitos. Então, isso, naturalmente, o tempo, que é tão efêmero, foi mostrando para a gente a possibilidade de que a contação de história ela invade, né, outros âmbitos, outros públicos, e, naturalmente, a gente foi satisfazendo a necessidade de parceiros, a necessidade do próprio voluntário, né, sem a gente ter que falar, a partir de hoje, a gente, né, vai agir dessa forma. Eu acho que foi bem orgânico esse processo, e a gente está aprendendo com esse processo. Então, a gente vai trazer aqui também uma queda e uma ascensão nesse processo, né? Sair do presencial e ir para o digital, mixar, vamos lembrar que dia 18 de março do ano passado, a gente estava ainda no presencial e naquela insegurança, né? Hoje, a gente percebe que muitos hospitais estão abrindo as portas aí para a gente já ter uma retomada, começar a conversar, trocar ideias. Está sendo assim na Santa Casa de São Paulo, na Santa Casa de Porto Alegre, no Instituto de Psiquiatria, que desde setembro do ano passado a gente ligou o atendimento on, mas pelo sistema deles, então nós não paramos, porque a gente atinge, diferentemente dos hospitais, no Instituto de Psiquiatria, onde a gente atende muito adolescente, eles já estão conectados. Então, eles falavam, não, a gente quer o atendimento. Então, essa sensação, né, do nosso trabalho ganhar valor também junto à distância, é onde nós estamos nos instalando e aprendendo e se reeducando para esse processo. Então, em 23 anos de atividade, nós impactamos mais de 2.700.000 pessoas, né, dentro desse contexto, sendo que 61 mil, de uma certa forma, mediando agora, né, no ano de 2020.
isso nos mostra, né, a relação que nós tivemos entre atuações, né, a gente vai ver quedas, e o motivo é a pandemia, e a gente se colocou sempre, né, nesse processo do retomar. Quando a gente retoma a ansiedade das pessoas, né, a gente foi controlando também tudo isso. Que o diga os nossos representantes, né, das afiliadas, porque a gente ainda não tinha uma comunicação direta com as pessoas ou mostrando essa frequência que a gente está tendo. Então, eu agradeço, né, as nossas afiliadas por também segurarem essa ansiedade, né, segurar a nossa ansiedade, mas também saber mediar com essas pessoas, que muitas ficaram em casa, muitas sofrendo, muitas criando alguns problemas psicológicos. Tudo isso, Viva, de uma certa forma, também abriu um espaço para uma discussão, né? Crianças impactadas, a gente vê que a gente tem uma queda de 97 mil no ano anterior para 28, 30 mil, mas o que são 30 mil crianças, né? É um volume grande, né, dentro desse contexto pandêmico. Profissionais da saúde, porque a gente deixou de estar dentro dos hospitais, né? As horas doadas pelo diário digital, a gente vê um impacto também, e os próprios acompanhantes. Mas a gente sempre se colocou que, nesse período, a gente tinha que criar esse elo de resistência. E a resistência nossa foi o período do conhecimento. Então, nós abrimos espaço no digital para saber mais, para procurar mais histórias, para fazer saraus. Quer dizer, né? A gente se incubou, né? Assim como no casulo, a gente se fechou no casulo, e nesse casulo a gente foi aprendendo mais, foi discutindo mais. Nós temos um apoio estruturado hoje da Fatinê, olhando para os hospitais. Então, foi um momento que a gente começou a entrar em contato com os hospitais para trocar ideias, né? E a gente vê agora que alguns hospitais da parceria do Viva estão trocando ideias, querendo saber como que vai ser essa retomada, como que a gente vai fazer, de que forma a gente pode melhorar. Isso, para nós, tem sido muito interessante, além da abertura para dentro da educação, né? Então, nós começamos também a invadir essa seara, né? Ou fomos invadidos, né? Porque nós passamos a ser procurados por escolas num momento onde os professores, a capacitação de professores para tecnologia é muito difícil, a família com os seus filhos dentro de casa, o que eu faço com essa criança dentro de casa hoje, né? Então, ela passou a conviver mais com a família. A gente percebeu também o quanto crianças estão sofrendo, né, nesse período da pandemia, enfim, pelos maus tratos, vamos dizer assim, né? Nós estamos preparando agora para o dia 17 de maio um encontro para falar exatamente dos cuidados, né? O quanto a gente pode ser lúdico, quanto a gente pode abrir o espaço para aprender junto com essa criança, né? Que a convivência passou a ser muito maior. Então, dentro desse contexto, a gente perde impactos, mas a gente ganha em conhecimento e também em sabedoria, né? De como lidar com essas situações. A gente tem um delay de um hospital, né? Quando a pesquisa foi realizada, aqui a gente tem 85, então nós estamos reconectando os hospitais, a gente então não mudou basicamente os atendimentos, né? Os contratos e as parcerias, e isso a gente também tem que agradecer a São Paulo, né? As pessoas que estão envolvidas nisso, mas principalmente as afiliadas que continuaram com o seu papo contínuo, né? A sua conversa contínua com as instituições, né? A retomada vai depender de cada hospital, de cada situação do hospital, de como eles vão acolher o voluntário, da mudança que vai ter, e nós estamos já na vanguarda, nós estamos revendo a nossa NR32V, que é do voluntário, né? Nós estamos, de uma certa forma, abrindo espaço para saber como é que vai ser. Vai ter espaço? Vai ter armário? Vai ter biblioteca? Como é que vai ser a brinquedoteca? Então, são temas que vão exigir asepsia daqui para frente muito mais, né? Então, como é que nós estaremos integrados dentro desse processo? Nós fechamos a marca, né? Pelos nossos relatórios, pelo diário, pela participação, né? Em 1.062 voluntários,
e mais 113 voluntários que nos ajudaram na atuação como fazedor. Não são as pessoas, ou até a gente tem uma margem de pessoas que atuam dentro do hospital, mas também atuam nos ajudando na gestão da associação. E a gente vê claramente, né, a participação nos cursos e das oficinas, eu diria na colaboração, da construção, do planejamento, né? 26% de pessoas que ativaram o seu talento profissional para nos ajudar nessa área. Na área de marketing, nós estamos tendo pessoas, e com a chegada do Rogério e da Luciana, eles estão aproveitando melhor, né, o talento dessas pessoas, porque às vezes as pessoas nos procuravam e a gente depois não dava continuidade a muita conversa. Então, com essa equipe mais estruturada, a gente, de fato, começa a melhorar, né, a captação de pessoas que não querem contar histórias, mas querem ajudar a associação. 9% no desenvolvimento humano. A gente saiu de março de um primeiro encontro presencial o ano passado, e a partir do segundo foi à distância. Então, a área de desenvolvimento, com as nossas psicólogas e com as afiliadas, teve todo um processo. Unificamos também o próprio curso, que isso foi muito importante, porque cada praça fazia o curso em um determinado tempo, né? Então, nós ganhamos sinergia, criamos o EAD, cada vez mais a colaboração regional é muito importante, porque esse Brasil é grande, e os dialetos e as contações de história e os repertórios, né? Nós estamos descobrindo cada vez mais essa riqueza da cultura brasileira. Na parte de administração e finanças, a gente ganha uma força também com um novo conselho. Nós firmamos uma parceria, e a Silvia Nakashi está aqui com a gente, ela vai gostar de ouvir isso. A gente fechou uma parceria com o Siscom, com o Sindicato dos Contabilistas, e nós fizemos uma live, fizemos um encontro, e eles querem cada vez mais, né, essa possibilidade da gente sensibilizar as áreas de contabilidade, os profissionais de contabilidade, para essa percepção do quanto eles podem ser colaborativos na construção, no ato de executar lá o imposto de renda, começar a oferecer para os seus clientes, né, essa possibilidade de direcionar recursos para organizações não governamentais. Então, é uma parceria que promete uma frequência, uma constância, inclusive na elaboração de cursos para a gente capacitar esses profissionais, e esses profissionais também descobrirem muitos clientes já abraçam organizações não governamentais, né? Ou abraçam, muitas vezes, a doação simples de uma cesta básica, né? Nesse momento, a alimentação está sendo tão importante, mas abrir um espaço para o profissionalismo dentro desse contexto. A célula de integração, que são todos os diretores, né, estatutários, os colaborativos, então a gente teve também uma ativação muito forte, e a parte de eventos, que foi o que mais nós produzimos, né, nesses últimos tempos. Então, sair do analógico para o digital, a gente mostra aqui já uma participação, né, diferenciada. Olha que interessante, a gente começa a já ver um crescimento do nosso trabalho à distância, né? Então, a gente conseguiu também possibilitar mais um indicador, né? O indicador dentro da tecnologia, onde a gente percebe que os indicadores de horas doadas, de pessoas, né, de familiares impactados. Vamos lembrar que a criança aqui, ela, de uma certa forma, ela começa a abrir um espaço para outros públicos, né? E a gente vai ver com grande clareza nos próximos quadros. Olha que interessante. Para qual público você contou história, né? E a gente começa a ver, para a família, 28% para a infância. Os adolescentes passaram a ser ativos dentro do nosso contexto. Olha o adulto se interessando pelo nosso conteúdo, porque se a gente tem um adulto informado, e vamos só nos reportar as pesquisas que nós desenvolvemos dentro da psiquiatria e dentro do Menino Jesus, onde a gente percebia que 75% dos pais não sabiam que seus filhos gostavam de história. Olha como a gente começa a perceber essa mudança interessante, né? Se a gente empodera o adulto, né, com mais facilidade esse adulto vai levar a leitura, o brincar, abrir o espaço do tempo do era uma vez dentro da... E a gente, de uma certa forma, começa a ver
que das redes sociais começa a ter também uma visibilidade para a Viva. Aqui a gente já vê essa diversidade extraordinária de pessoas que estão entrando dentro do barco Viva e Deixe Viver e Viva e Eduque. Né? Nós temos uma diversidade enorme, atendendo do 0 aos 65+. E como eu falei para vocês, isso naturalmente aconteceu. Né? A pandemia simplesmente nos abriu essa possibilidade e nos conscientizou de quanto a gente poderia abrir esse espaço comunicacional para outros públicos. Aí ganha, né, a visibilidade, cursos que nós estamos estruturando, alguns já estão estruturados, o próprio recurso do ano, que foi o ano mais fértil do Viva, 2018, onde nós tivemos 100% da verba captada pelo trabalho da Pfizer, do IDES, né? Nós tivemos um ano onde a gente conseguiu, com esse recurso, de uma certa forma, projetar a nossa própria tecnologia, a nossa ação. Aqui é muito importante a gente perceber que o Viva e Eduque nasce para ser esse arcabouço de possibilidades de impactar públicos, pessoas que não querem ser voluntárias da Viva, mas querem se apropriar da contação de história, do brincar, da humanização da comunicação, né? E pensar que o nosso curso de formação também ele teve um diferencial. Lembrando que a gente começou, né, dentro da pandemia, nós tivemos 450 pessoas inscritas, 200 voluntários se formaram. Mas essa diferença de 250 de pessoas que ficam perdidas no meio do caminho, porque descobrem que não é saúde, que não está a fim de entrar dentro do hospital, nos fez repensar o nosso curso de formação. Nosso curso tem 10 módulos e sempre teve, para somar aquelas 30 horas presenciais, depois mais um X de horas, dependendo da praça, dependendo do local, dependendo da instituição, ela varia de 12 a 18 horas presencial dentro do hospital. Então, nós conseguimos, sabiamente, olhar para o curso, melhorar o conteúdo do curso, mas dizer, olha, do 1º ao 6º, você se forma contador de história. Do 7º ao 10º, você é um contador de história dentro de um hospital. Então, isso abriu um espectro muito maior para a gente não perder essas pessoas que acabavam evadindo do curso. Faça. E isso a gente já está vendo um resultado esse ano. Né? Na própria inscrição, a gente começa a ver um crescimento nessa quero contar histórias e quero contar história em qualquer âmbito. Né? Isso também nos fez pensar o nosso diário digital. Quem veste o avental do Viva tem um diário. Quem não veste o avental tem um outro diário, mas também a gente não vai ficar na orelha do indivíduo dizendo, olha, preenche o diário. Né? Vai ser uma coisa bastante espontânea. Uma vez que o Paulo colocou com grande propriedade que nós estamos lidando com, a cada 10 anos você tem uma nova geração entrando. Então, se a gente começa a conscientizar agora, provavelmente os nossos indicadores no futuro nos trarão uma diversidade muito grande da nossa atuação. Então, a Viva e Eduque nasce com esse propósito de ser o arcabouço e também a sustentabilidade da Viva dentro do processo educacional. Vamos lembrar que o ano passado foi o primeiro, genuinamente digital, né? O 13º workshop, a descoberta do brincar e contar histórias terapêuticas, ganha, né, mais um parceiro, a Escola de Enfermagem da USP. Assinamos um contrato ano passado de 5 anos, né, renováveis, onde a gente leva o nosso conteúdo na formação do profissional de enfermagem, que a gente sabe que dentro desse cômputo é o maior público que nós impactamos dentro dos hospitais, né? O estudante, o auxiliar, o enfermeiro. E, para nossa surpresa, do presencial, do último presencial, que nós tivemos uma média de 220 pessoas participando, nós saímos para o digital para 827 visualizações, né? Pessoas que que participaram dentro desse contexto. Isso agradou muito os parceiros, né?
a própria Escola de Enfermagem, o IPQ, o Instituto de Psiquiatria, e também o Instituto Helena Floresbal, que vem já pelo 5º ano apoiando essa ação, né? Agora, olha que interessante, já que ele ganhou essa força, esse ano nós já estamos planejando a participação de todas as nossas afiliadas dentro desse contexto, né? Como que a gente pode trazer o melhor, né? E principalmente no momento onde a psicologia, a psiquiatria, né? Esse mundo maluco que nós estamos vivendo, porque é a sociedade que está doente, a quantidade a crescente uso de medicamentos, né? A gente vê o tempo todo, a gente vê que a cada 15 minutos uma criança está sendo espancada, maltratada, né? O Henry, que está aí na mídia, é só a ponta do iceberg, né? Então, vamos falar, vamos amenizar, vamos acolher. Então, esse evento ganha uma dimensão maior para os próximos anos, né? Ele acaba tendo essa visão nacional e, quem dirá, logo, logo internacional. Porque o nosso trabalho dentro da psiquiatria, a gente tem um diário separado, porque ali a gente trabalha o desenvolvimento, o processo observativo. Então, nós temos uma pesquisa contínua que não é só o simples diário que nós fazemos. Nós temos, pelo menos, 3 outras formas de avaliar o nosso trabalho dentro da psiquiatria. Então, isso está ganhando força. Anualmente, a gente produz posters, né? Então, a gente tira aquela visão de que a contação de história é um tempo do entretenimento. Não é só entretenimento, a gente está mudando, de fato, as relações dentro da saúde e dentro da psiquiatria, a gente interage com a classe hospitalar, com a terapia ocupacional, com os médicos e enfermeiros, com discussões de caso, né? O nosso trabalho tem um olhar muito mais atento e integrativo dentro desse evento. No workshop, a gente viu que 3% preferem presencial. E é aí que a gente vai depositar as nossas fichas. Ele poderá ser híbrido, a gente poderá fazer no presencial quando puder e transmitir ao vivo, né, o conteúdo. Isso vai ser muito bom porque também nos faz repensar essas novas formas, né, de levar o nosso conteúdo para outros meios. Como não teve nenhuma opção, como não teve ninguém disse que foi ruim, então a gente ficou com 54% de ótimo, nós tivemos muito bom em 36% e 10% para bom. Isso também valeu pela equipe que nos ajudou a transmitir esse evento, né? Nós tivemos um recurso e com esse recurso a gente trouxe, nós somos o mais profissional possível dentro dessa transmissão do conteúdo. O Viva Humanização ganha outra força também, né? Ganha uma nova força. Esse evento que a gente fazia quando tinha recurso e quando dava, e se não tinha recurso também a gente fazia, né? Porque pela própria vontade, eu acho que a Cláudia e a Lloyd estão aqui, da Bahia, eu acho que foram as praças que mais a gente, de uma certa forma, teve exposição dos fóruns, porque eu lembro que teve um ano que a gente teve que fechar, fizemos uma ação dentro da Universidade do Estado da Bahia com um auditório de 400 pessoas, que de repente a gente viu que a gente tinha 800 inscritas. Então a gente teve que fazer 2 vezes o evento, né? E isso foi muito legal, porque também abre um espaço para a gente discutir humanização. Gente, nós estamos vivendo no ápice da desumanização. Olha o quanto isso que a gente pensou lá atrás, né? No ano de 2001, nós estamos completando 20 anos dessa caminhada, né? Qual organização que pega um evento dessa natureza, que trabalha política pública, que trabalha as melhores práticas, né? A mídia mostra tanta coisa ruim e a gente está mostrando tanta coisa boa. Então, houve uma repaginação na logomarca, no site. Né? O site pretende ser esse espaço comunicacional. Nós voltaremos a ter mais lives, então o evento ele não fica somente no mês de abril, o mês da saúde, mas mensalmente nós estamos produzindo lives para ativar e para mostrar para a sociedade, dentro da nossa rede de parceiros e de hospitais, o quanto nós
temos boas notícias sobre a saúde, né? Também pretendemos que esse espaço seja um espaço científico, né? Então, já tem posters de estudantes que encaminham para a gente, né? Então, a gente vai fazer com que esse arcabouço Viva Humanização ganhe mais força, né? Fortaleça cada vez mais esse contato com o lado mais humano de quem... e dá atenção para quem cuida de gente, né? Isso é muito valoroso. A parceria aqui também se fortalece a partir da Associação Paulista de Medicina e a Escola de Enfermagem da USP, né? Elas vêm junto também para ganhar força. E, localmente, a gente também vai ativar com que as associações de classe, universidades, estejam com a gente dentro desse renovar a humanização. Então, depois de 20 anos, a gente ressurge com mais força, né, nesse contexto. Aqui foram algumas lives, então nós atingimos quase 5.000 visualizações em 13 lives desenvolvidas o ano passado. O Teia Viva, desenvolvido, né, nós potencializamos aí 24 oficinas com quase 700 participantes. Vamos lembrar que o Teia Viva ele acontece dessa forma que nós estamos fazendo, né? As atividades são participativas, são integrativas, né? Não é alguma coisa só transmitida. Então, isso nos deu força para entender que tudo que a gente produz em prol da comunicação, da melhoria das relações humanas, da contação de história, né, de novas histórias, o próprio Teia Viva tem essa visão, né, um passaporte para a história, né? A gente abre essa narrativa, esse cuidado da gente descobrir novas histórias, descobrir também os talentos regionais. Quero falar um pouquinho também do Viva Futebol Clube, que lançamos antes da pandemia, em outubro, e de repente ele ficou velho. Porque olha só a fotografia que nós tínhamos na ilustração. Em outubro, quando a gente não tinha noção que o vírus já estava circulando pelo mundo, a gente falava de estádios lotados, de campeonato de futebol, e aqui os personagens, né, acho que a maioria de vocês sabem, é o Viva Futebol Clube, o time das mãos limpas, que participa de um campeonato com o Moléstias Futebol Clube e o Bactéria Futebol Clube. E isso, quando a gente lançou em outubro, impactamos 4.000 crianças no Museu do Futebol, em dezembro ele ficou velho, porque a gente já não podia falar de estádios lotados, já não podia falar assim, puxa, essa literatura, então, foi para o ralo. Mas sentamos com o Paulo Zilberman, que está aqui com a gente, com a autora Dulce Rangel, e rapidamente demos a continuidade para a história. E a continuidade é fantástica, porque a gente conta a história, preserva o que nós criamos, mas depois na página sendo, né, a continuidade é uma página que se vira e você vê uma família dentro de casa assistindo ao evento do passado. E a gente também atualiza nos técnicos. A gente não tinha definido técnicos dos times na primeira história. Então, os técnicos do Viva passaram a ser Emílio Ribas, em memória desse cientista tão valoroso, e onde nós começamos a nossa história, né? A Viva nasce dentro do Emílio Ribas. Depois, a gente tem o Crocovid, representando os vírus, e a gente lançou o Crocovid antes do jacaré aparecer, né? A gente nem sabia que isso, em algum momento, ia fazer um efeito tão positivo. Então, ele virou o grande técnico dos vírus. E a bactéria relacionada à hanseníase vira lá o técnico. Então, a gente conseguiu discutir isso. O Paulo foi muito sábio em olhar cada uma das bactérias pela ótica, né, do microscópio e dar vida para esses personagens. Então, nós temos o livro digital. Nós estamos abrindo um projeto para trabalhar o livro físico, com figurinha, com espaço para a criança colorir, para discutir. E já temos também os 3 hinos, os hinos de cada um dos times, né? Que está lá no Bisbilhoteca, vocês podem dar uma olhada. Assim como criamos uma música preventiva. Então, nós temos o grande hino da prevenção,
com o apoio da Tentáculo, que nos ajudou, né, da produtora de áudio. Então, você vê quanta gente nós conseguimos agregar nessa história, né? Então, esse é um projeto que a gente vai falar muito dele, né, daqui para frente, porque a gente vai precisar falar, né? Vai precisar falar do álcool gel, vai precisar falar da máscara, vai precisar falar do distanciamento, né? E com todos os cuidados que a gente tem que ter. E olha que interessante, nós tínhamos um projeto para produzir 2.000 livros, mas a editora Referência, percebendo a importância, dobrou. Então, nós saímos com a produção de 4.000. Então, eles deram mais 2.000 e a gente conseguiu impactar muitas crianças nesse processo. Isso foi muito bacana e muito generoso. As domingueiras também ganham sua versão digital. Então, nós tivemos muitas atividades, foram 47 domingueiras olhadas pela ótica regional, né? Nós impactamos mais de 17 mil visualizações, sendo que a do ano anterior, no presencial, nós chegamos a quase 3.000 pessoas participando. Não, foi 1.200, Valdir. 1.200 pessoas. Olha o crescimento, né? Presencial, e a gente vai para 1.700 visualizações. Então, também repensamos para esse ano, já que a gente tem menos recurso, vamos botar o Brasil dentro de cada domingueira. Então, junto com as afiliadas, nós pensamos num programa onde, em cada programa, em cada domingo onde se tem domingueira, a gente mostra a cara do Brasil, mostra as diferenças e a integração da cultura brasileira. Isso nos faz também a ser mais criativo, a ser mais produtivo dentro desse contexto. Também queremos... Olha quanta coisa a gente produziu, hein? Eu acho que a gente produziu muito mais do que em anos que a gente tinha as atividades presenciais. Mas o Jogo Eu Conto ganha novas parcerias. O Jogo Eu Conto, para nós, tem sido o grande produto e serviço que tem nos levado para diversos âmbitos, além das pesquisas já desenvolvidas, né? Cartas colaborativas para falar sobre a morte. Na Bahia, nós fizemos cartas para falar de diabetes, hipertensão, participando de uma pesquisa. E amanhã a gente forma a primeira turma corporativa da Volvo, né, com o Jogo Eu Conto ligado a prevenções de acidentes no trânsito, né? Junto com ele vem também um livro que conta como estruturar e como trabalhar as histórias. Isso é muito legal, porque a gente vê que o Jogo Eu Conto ganhou uma dimensão e também outras empresas de brinquedo acabaram desenvolvendo jogos muito parecidos com o nosso. A gente criou o nosso em 2006. Veja o quanto essa caminhada tem sido importante. Também está dentro do pacote Projeto Dodói, um que nós produzimos com a Turma da Mônica, com a Abrali e o Maurício de Souza. Então, vamos falar de câncer para os pequenos. Principalmente a criança, quando é acometida ou quando é diagnosticada, ela vai passar por um processo doloroso. E na brincadeira, ela pode se defender melhor, né, das ações invasivas que ela terá durante o tratamento. E o próprio Jogo Eu Conto, que tem nos levado para dentro da educação com muita força, né? O próprio Bisbilhoteca, você pode jogar o jogo digital, você pode doar a história, essa história pode ser levada depois para outros lugares. Então, o Jogo Eu Conto tem sido assim, e a gente tem percebido as variações de como as pessoas acabam utilizando o Jogo Eu Conto, né? Ele não está só no âmbito da saúde, ele foi para dentro da educação, ele foi para a antessala do consultório do médico, do psiquiatra, ele está, de uma certa forma, sendo utilizado em diversos lugares, né? E isso só nos faz crer que cada vez mais a gente não só conta a história, mas a gente cria a história e a gente transforma crianças em autores de história. Isso é o que a gente tem produzido nesses últimos anos dentro da psiquiatria do Hospital das Clínicas. E quando a história é construída dentro desse âmbito, a gente também consegue desatar certos nós, porque a criança, pelo lúdico, nos traz as suas angústias, né, os seus problemas, e facilmente nessas discussões de caso com a equipe,
a gente percebe o quanto essa construção de história é importante para a vida, né, dessas pessoas e da família. E é muito interessante também que toda criança nova cadastrada, os pais recebem um jogo, recebem um diário, e eles levam para casa como lição de casa, para que eles abram o espaço do tempo do Era Uma Vez, né, e contem mais histórias. Lúcia Faria está aqui, quero agradecer todo o apoio que ela tem dado para nós nesses últimos anos, em levar a Viva, né, num espectro de promover, de trabalhar cada vez mais tudo aquilo que nós estamos produzindo. Vocês vão perceber, né, o quanto nós estamos sendo falados, né, e só com boas notícias, através dos sites, jornais, rádio, revista, TV. Então, mais do que nunca, olha, as mais de 400 notícias que nós tivemos em 2020, se a gente tivesse que pagar por isso, seria o equivalente a quase 4.200.000. Isso é muito forte, né? Fora que o YouTube começou a monetizar também, né, Valdir? Exatamente. É um fator importante. Tudo bem que o dinheiro é pequeno lá, mas, né, a gente atingiu um nível de público e uma quantidade de visualizações, né, por tempo muito alta com essas ações, né, ao longo desse ano. Então, a gente começou já a monetizar as visualizações. Tanto é que, se vocês entrarem, vocês conseguem ver, vocês vão ver anúncios, né, sendo exibidos na página da Viva. Quer dizer, bem bacana isso, né? Isso é muito importante, né, porque eu, a Regina, o Rogério, que trabalhamos com comunicação, que trabalhamos em veículo de comunicação, a gente sabe o quanto uma boa marca pode ser desejada por anunciantes, né? Então, e o quanto a gente pode trazer novos parceiros a partir desse bom trabalho e desses bons resultados junto à mídia. Aqui, vocês têm no nosso site totalmente decupado, né, o processo do total de receitas. Vamos lembrar que 2020, 2019, o que captamos de 2018 para 2019, o resultado talvez tenha sido melhor, né? Nós conseguimos captar 100% da lei de incentivo. Já em 2020, com a pandemia e a redução dos investimentos, nós baixamos o nível para 64%. Então, dentro desse 1 milhão, um pouco mais e meio, a gente acabou distribuindo em todas com muito cuidado, com muita parcimônia. Nós estamos lidando com dinheiro público, a gente acabou olhando com bastante carinho, mas a nossa maior preocupação hoje é isso aqui, ó, né? O maior investimento que nós temos hoje está ligado à lei Rouanet. Então, a gente tem que olhar para o Viva, no futuro, e depender menos, né, dessa grande fatia, porque qualquer problema que venha acontecer, a gente pode correr o risco. A gente sempre diz, a gente vai continuar trabalhando do jeito que dá, mas quanto mais a gente conseguir captar recursos por outras vias, se nós estamos trabalhando fortemente, como eu falei, junto com o Siscom, né, o sindicato, para abrir espaço para o imposto de renda, mas mais do que nunca abrir espaços pelo Viva e Eduque para cursos de formação, né, tudo aquilo que a gente possa trazer como recurso fora da lei de incentivo, isso nos abre uma possibilidade, bater na porta mais da área de marketing, de recursos humanos das empresas. Então, fica aqui um conselho, né, e uma solicitação, né, porque muitas vezes a gente conhece alguém que trabalha na área de recursos humanos. Essa semana eu tive 2 empresas no interior de São Paulo, de Jundiaí, me procurando exatamente pela área de recursos humanos, de como a gente poderia levar a humanização para dentro da empresa, porque está todo mundo trabalhando à distância, e essa preocupação de estar trabalhando com o filho. Então, as áreas... Mas, Valdir, só para te complementar, aí eu acho que vale a pena a gente destacar, né, o movimento que a gente tem feito na nova governança de pegar esse gráfico aí, que está 60% hoje, e achatar ele para pelo menos 1/3, né? O nosso ideal seria 1/3 de fontes de receita de cada área, 1/3 de doação, 1/3 via lei de incentivo e 1/3
captação direta através de projetos e cursos, como a gente estava falando. Mas se você olhar o ano passado, eu estou com a apresentação aqui, a gente já reduziu esse gráfico dentro desse nosso movimento, ele era 86%. Né? A receita com visão de caixa era 86% da lei de incentivo. Esse ano que se passou, a gente já conseguiu acionar esse movimento de reduzir, né, essa parte da pizza, né, de depender menos de lei de incentivo. Então, acho que a gente está no caminho, né? Apesar dos números, né, de captação terem reduzido, etc. e tal, mas eu acho que a gente está buscando novas fontes, né? Rogério, é muito importante isso que você colocou, porque nós estamos exatamente no momento de revolver, né, tudo o que aconteceu até agora e abrir espaço para cada vez mais ser transparente e mostrar que, de fato, nós precisamos de recursos para que essa roda gire, né? E a Viva e Eduque é um espaço muito generoso de mostrar que a gente pode estar dentro da área de marketing, em ativação de marca, né? Quando a gente tem um jogo, eu conto que a própria Volvo acabou investindo, não pela lei de Rouanet, mas eles perceberam uma necessidade de enaltecer a marca, de fortalecer a marca, mas também trabalhar uma necessidade da empresa, que é a prevenção de acidentes do trânsito, né? Já estamos discutindo a possibilidade de levar o jogo para a lojinha deles, né? O voluntariado corporativo amanhã já é um start para a gente abrir cada vez mais essa visão dentro dos recursos humanos, desenvolvimento humano. Então, assim, nós estamos exatamente, eu diria que, reolhando um novo recomeço, um novo começo para nessa nova era. E as despesas... Só um pouquinho, volta o slide aí também. Se você olhar a questão de palestras e oficinas, o ano passado a gente estava com 2%, né? Se você olhar agora, está com 8%. Olha o movimento que a gente tem feito de venda de cursos, de focar mais no Viva Eduque, e a questão das doações também ampliou bastante, né? A gente saiu de 6% para 20%, né, do percentual de doações. E é o que você falou, a gente teve a captação da Volvo, né, do projeto da Volvo, então são projetos aí que a gente pode conseguir capitalizar a verba que não dependa da questão da lei de incentivo, né? Então, a gente chama que é verba não carimbada. E isso é muito positivo para a gente, né, para a sustentabilidade. É esse descolamento como a gente está numa nova governança, a gente está percebendo que a gente vem crescendo na porcentagem, é esse descolamento de não enxergarem a gente somente como uma organização que depende de leis de incentivo. Como, de fato, sempre assim o foi, né? Eu acho que o trabalho do IDES, o trabalho da Pfizer, dos voluntários, nos deu muito essa percepção de repensar, né, esse novo processo. Quando a gente olha as despesas, né, a gente acaba, de uma certa forma, entre aspas, tendo um prejuízo. Mas como a captação de recursos para o ano seguinte sempre acontece no final do ano, então nós estamos equilibrados. Aí, Rogério, se você quiser colocar um pouco o seu ponto de vista, né, e mesmo a Luciana, acho importante. Eu acho que o principal fator aí que chama atenção, isso a própria Jane, né, que faz essa parte financeira nossa, destaca sempre, é que esse percentual de despesa direta nos projetos, né, ele inclusive foi ampliado, se você olhar o gráfico do ano passado, ele passou de 58 para 62, é muito positivo porque mostra que o peso da administração nos custos como um todo diminuiu. Né? Ou seja, a gente está conseguindo realizar mais com a estrutura que a gente tem do que no ano anterior. Então, isso reflete muito bem da gente estar trabalhando melhor as verbas, né, que a gente está lidando e entregando mais para a sociedade, porque a gente está colocando essas despesas, de uma maneira geral, muito mais envolvidas no projeto em si do que numa estrutura administrativa pesada, né? Então, eu acho que é um belo reflexo nessa mudança aí da gestão que a gente tem sempre visto e conversado sobre isso. E para maiores detalhes, o nosso balanço fiscal, né, assim, respeitando a transparência, então, a gente está disponibilizando também para a sociedade, para ter acesso à informação. Nós tivemos a nossa
passamos pela auditoria da Galori, para nossa felicidade, nós tivemos quase nada de observação, né? Então, como eu falei, o ano de 2020 para nós foi um ano de reflexão, de pensar, de fato, no conhecimento, de melhorar as nossas, até para preparar para essa nova era. Aqui a gente faz um comparativo, né, do capital humano. Então, a gente tem uma queda, né, porque parte do conteúdo a gente viu já lá nas... Mas o interessante é que a gente continua trabalhando muito bem com os recursos que nos foram entregues, né? Nós temos uma população beneficiada que a gente reduziu para, né, de 240 mil pessoas impactadas para 93 mil. A hora voluntária, ela oscilou porque a gente faz a média, conforme o Paulo Cidade, pelo cômputo geral, a gente utiliza muito a visão do independent sector. E quando nós discutimos com o Siscom, eles adoraram esse processo, porque muitos profissionais da área de contabilidade são voluntários. Muitas agências doam. Então, nós vamos discutir mais a fundo com esse pessoal, levando esse conhecimento. E, Silvia, você já está convidada, tá? Para os próximos encontros, a gente poder discutir mais a fundo essa temática, né? Então, isso é muito legal, porque se a gente teve uma captação, né, um uso de um recurso por volta de 1.700.000, né, as nossas despesas, somente em capital humano a gente teve aí 2.622.000. Então, a gente mostra que o custo por impacto e o custo retornado para a sociedade é muito pequeno. Eu acho que muitos políticos deviam ver esse quadro, né, para entender exatamente que as organizações da sociedade civil não são o câncer da sociedade, elas de fato estão fazendo, acontecendo, mudando. E eu estou muito feliz porque eu faço parte do grupo de empreendedores sociais da Folha de São Paulo e agora em parceria com a Unesco, com o movimento Davos, a gente está lançando o Catalyst 2030, que é um movimento liderado pela Folha de São Paulo e mais de 2.000 empreendedores sociais no Brasil. Então, esse movimento começa a ganhar força. Eu até levei parte desse conteúdo, dessa promoção para dentro da FAAP, junto com os meus alunos de rádio e TV. Então, eles vão começar a produzir comerciais e peças para promover. O que é isso? É dar voz para as organizações não governamentais, mostrando o que elas fazem, com indicadores, e também dar voz para as 17 ODS. O Rogério participou mais profundamente dos encontros que tiveram agora promovidos pela Unesco, e acho que valeria a pena só você dar uma palhinha, né, do que foi colocado, e nós vamos compartilhar com vocês parte desse conteúdo que o Rogério trouxe dos encontros. Por favor, Rogério. Ontem eu participei do webinar da ONU, né, desse programa aí das ODS também, mas foi muito curioso que eles estão cada vez mais querendo divulgar, né, esse conteúdo aí para várias ONGs. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha ontem no webinar 600 ONGs do Brasil inteiro, né? Então, foi bem importante esse trabalho aí que eu vi lá, e uma coisa que me chamou a atenção é que o próprio governo, através do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, eles estão com uma campanha também para desenvolver o que eles chamam de mapa, né? De mapa das organizações da sociedade civil, e eles já carregam nesse mapa os dados básicos das organizações, e eles estão estimulando as organizações a detalharem seus projetos, detalharem para quais das ODS a gente tem a aplicação do nosso projeto, porque aquilo vai servir uma fonte para investimento não só de empresas no Brasil, como empresas de fora, né? Então, como é um órgão internacional que está envolvido, né, nesse link, né, e o Brasil também é signatário das ODS,
Então, o próprio governo e a ONU, eles estão em parceria fazendo esse movimento, né, de trazer as ONGs que são corretas, que têm seus dados divulgados, que têm os seus projetos alinhados com as ODSs, e isso aí vai dar um diferencial muito grande para quem tiver nesse mapa, né, que parte do próprio governo. E aí, Valdir, a gente está conversando aí para tentar entrar em contato também com o pessoal do IPEA, responsável por esse projeto, para a gente mostrar isso que a gente fez aqui com vocês, mostrar os nossos dados, mostrar que a gente tem a valorização da hora voluntária e tornar isso um exemplo, porque esse projeto do mapa é para estimular as políticas públicas, né, a terem melhores resultados e melhores retornos através dessas organizações que estão tendo um resultado excelente. Então, eu acho que é bacana a gente tirar, né, esse ranço das organizações como algo, né, que tem sido falado na mídia, aí, né, algo pejorativo, em função de 2 ou 3 que não fazem a coisa correta, as outras pagam pato. Então, eu acho que a gente aí pode ter um sinal, aí, uma luzinha no fim do túnel, porque a gente vê que o próprio governo, a ONU, estão se movimentando para beneficiar as ONGs que estão com esse alinhamento. E no nosso caso, né, foi interessante que no seminário eles falam, vocês têm que linkar os projetos às ODSs. A gente já faz isso há muito tempo, né, Valdir? Então, não é nenhuma novidade para a gente, mas outras ONGs ficavam assim, que legal, isso e tal. Mas a gente já vem praticando, né? Nas próprias fichas de projeto está lá qual que é a ODS que a gente está atendendo com aquela ficha. Né? Mas é isso, né? A gente, de uma certa forma, a tecnologia nos abriu espaço para algumas coisas que a gente já fazia, né? A Silvia colocou aqui, acho que vale a pena a gente olhar, né, para o voluntário 60+, ela tem um artigo e vale a pena a gente cada vez mais acreditar, porque, olha, gente, tomei minha vacina hoje, né? Estou no 60+, parte de vocês estão no 60+ também, né? Vamos acreditar que se é para virar jacaré, só de brincadeira, né? Porque, mais do que isso, a gente está batalhando pela uma vida, e acho que o próprio nome da organização já provoca isso, né? Viver e deixar viver. Como que nós podemos ser colaborativos nessa construção desse panorama de uma sociedade com mais tranquilidade, com mais calma, com mais... né? Nós estamos precisando disso, com mais meditação antes de abrir a boca e falar qualquer coisa, né? A gente sabe o quanto a palavra hoje é importante, o quanto ela se solidifica, e quanto mais a gente fala, nós estamos vivendo o próprio momento das fake news, né? Da desinformação, então o nosso papel, mais do que nunca, é valorizar a palavra, valorizar aquilo que a gente faz. E, mais uma vez, eu fico muito feliz de que, organicamente, a gente vai atender os idosos com o Tempo Rei, vai atender... Então, domingo agora, Dia das Mães, né? Já estava programado, nós vamos fazer uma homenagem ao Paulo Gustavo, junto com a Alexandra Richter, já estava programado, nós vamos lançar o Tempo Rei de Histórias, então, domingo, às 10 horas, Dia das Mães, a gente vai falar da família por afeto, também vamos fazer uma homenagem ao Malheiros, né? Que foi a pessoa que mais trouxe essa temática para dentro do... E foi o nosso fundador também, né? Eu acho que nós estamos com muita informação para mostrar o quanto a gente é uma grande família, né? E, de fato, só o afeto é que vai fazer essas relações melhorarem. Pessoal, espaço, nós temos mais alguns minutos aí, espaço aberto para quem quiser falar, colocar alguma... Obrigado, Silvia. Só dar os parabéns, Cimino. Você é um orgulho para a gente. A gente sabe que tem toda uma equipe, a Luciana, a Rogério, voluntários por detrás, mas a certeza que você é esse grande farol que ilumina e que a Viva continue sendo essa referência que é. O orgulho de fazer parte, hashtag.
Obrigado, Camilo, querido. É isso aí. Acho que a gente, na verdade, vocês todos fazem parte dessa constelação que só mostra que cada vez mais a gente está no caminho certo, né? E o meu interesse como um profissional, um homem da comunicação é também, né, abrir mais os ouvidos, né? Eu acho que a gente, de fato, não é ninguém sem o outro. E a Viva só vai ganhar a sua força se cada um de nós participar desse movimento tão favorável. Eu quero agradecer também a toda a equipe que colocou esse conteúdo no ar, né, que ajudou, que está aqui presente com a gente, a Ana, a Rafa, a Andréia, enfim, ao Luan, todos, né, todos que, de uma certa forma, dão o seu sangue, o seu gás, para que isso aconteça com grande propriedade, né? As nossas afiliadas, que sempre estão presentes, né? Eu fico vendo o carinho e a atenção, e a Regina. Regina, se você quiser falar, pode falar, tá? A Regina sempre coloca... Sou amigo da Regina. A Regina sempre coloca... eu também. ...de propriedade que, né, coração de voluntário faz. Né? E eu acho que é isso, né? Até parodiando e trazendo um pouco do que o Paulo Gustavo colocou, né? Amor a gente tem que fazer acontecer, a gente tem que botar na ação, porque senão só falar de amor é muito lindo, mas falar e fazer é melhor, né? A gente tem a convicção, de fato, que a gente está fazendo algo de bom para o outro, né? Saindo do espectro individualista e olhando para o outro. Eu acho que a Viva faz isso com uma propriedade inquebrantável, né? Eu quero agradecer e deixar registrado a todos os voluntários que não puderam estar aqui, mas que, de fato, dão a sua cota de participação, a sua cota de colaboração e, principalmente, né, aprendem quando estão doando amor. Isso é muito legal. Muito obrigado a todos. Desejo uma boa noite. Um bom final de semana, e não esqueça, hein? Domingo a gente tem uma live para discutir, para falar para o coração das mães, para o coração das mães da barriga, para o coração das mães pelo afeto e para o coração das mães e pais da diversidade. Valdir, só um segundinho, eu tinha no roteiro aqui que era para passar o vídeo do Malheiros agora, tá? Agora a gente fecha o nosso encontro. Assim que o vídeo acabar, nós podemos ir jantar. Então, mais uma Parabéns para a Lu, Rogério, né? Obrigado. Obrigada, eu vi que você estava ontem lá no encontro, pelos participantes, eu estava também. Parabéns. Que legal. E fiquem todos bem, né? Se cuidem. Todos Verdade. Acho que a gente pode abrir as janelas, quem puder, né? Aí a Rafa, o pessoal, para dar uma clicada aí, ou a gente abre, dá um tchauzinho, a gente recebe o Malheiros e depois a gente printa, né? Então eu quero mais uma vez agradecer a todos presentes e Malheiros, você que virou uma estrela e que vai continuar reluzindo nas nossas vidas, com você agora. Querido Totó, a sua partida foi extremamente dolorosa. Nós convivemos tantos anos colaborando com o nosso projeto Viva e Deixe Viver, e foi extremamente gratificante ver esse projeto na maioria dos hospitais de quase todo o Brasil. Pois é, Totó, quantas lembranças eu terei. A sua simplicidade, a sua alegria de usar o avental do Viva e se tornar um contador de histórias. Um dia, Totó, nós nos encontramos lá no Emílio Ribas e fomos juntos contar a história. Você me alertou o seguinte: o final da história tem que ser sempre, sempre inesperado, porque a criança gosta mesmo de surpresa.
E foi aí, Totó, que o seu príncipe caiu do cavalo, que a sua bruxa comeu a maçã envenenada. Totó, quanto para te relembrar o teu prazer de comemorar, a tua simplicidade e, mais que tudo, Totó, o seu imenso abraço, que muitas vezes vinha acompanhado de um conta comigo. Meu amigo, quanta saudade que está por vir. O desembargador Antônio Carlos Malheiros foi um juiz respeitado do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas para nós da Viva, ele era apenas o Totó. Era um amigo e companheiro de voluntariado que nos ajudou a construir a associação. Estava conosco desde 1998 e, além de um incrível contador de histórias, foi consultor em palestras, porta-voz da Viva e quem nos aproximou e ampliou nossas relações com as instâncias defensoras dos direitos das crianças e dos adolescentes. Era um articulador político da Viva que contribuiu muito e deixa um vazio que jamais será preenchido. Em seu último mês de vida, trocou de lugar com os pacientes que costumava alegrar todas as semanas. Vítima de câncer, nos deixou no dia 17 de março. Estamos em luto, porém certos de que Malheiros deixou marcas afetuosas em todos que tiveram a honra e o prazer de cruzar o seu caminho, ou melhor ainda, de caminhar ao seu lado. Eu estava contando histórias para um menino que estava com leucemia e AIDS. Era um menino de 10 anos de idade, os pais já haviam morrido e ele estava sozinho, né? E eu estava contando uma história para ele, segurando a mão dele, e no meio da história eu percebi que ele tinha morrido. E vi aquela corrida no quarto, entra, sai e tal, e eu, mesmo percebendo que ele tinha morrido, eu pensei comigo mesmo. Aliás, pensei de coração, né? Porque na minha cabeça eu recebia a mensagem: fecha o livro e vai embora, ele morreu. Mas o meu coração me mandava uma outra mensagem: se você continuar contando história, ele não vai morrer de verdade. Né? Eu continuei, mesmo sabendo que o menino tinha morrido, a contar história para o menino.